da natureza também criou milhares de facilidades. Isso aqui, por exemplo, é algo absolutamente prático, né? Um caqui, você vai cortar o caqui, você vai comer, ele é absolutamente delicioso, muito gostoso, uma das melhores frutas em gordura, em proteína, em vitaminas. Você vai jogar a semente dele na natureza, vai nascer outro pé de caqui que vai dar mais caqui. Então isso é completamente prático, e a dieta ideal do ser humano pressupõe a fruta. Então, enquanto mais nós, pais, oferecermos aos nossos filhos essa maravilha da natureza, que basta passar uma aguinha, já vem pronta, na embalagem, na forma correta, na anatomia correta, né? Se a gente for, por exemplo, ver o caso de uma banana, né? Não tem embalagem mais ecológica que essa, né? Não tem coisa mais gostosa, né? E isso é absolutamente prático. Então, quando a gente pensa na questão da indústria, quando a gente pensa na questão da praticidade, a gente deve perceber que a Mãe Natureza pensou nessas também, né? E a partir do momento que nós começamos a produzir muitos alimentos cozidos, que nós precisamos aí ter fogão, ter gás, ter geladeira, ter panela, e isso, sim, é muito menos prático. Isso é mais problemático, né? Então, quanto mais nós aumentarmos a quantidade de fruta para os nossos filhos, isso vai ser mais interessante para a saúde deles. De uma forma prática também, nós podemos estar colocando a multimistura. A multimistura, como complemento às frutas, às verduras, aos cereais do dia a dia, principalmente se esses cereais forem brancos, a multimistura vai devolver para a alimentação aquilo que foi tirado dela. Por exemplo, nós temos, a maioria das pessoas comem arroz branco, nós temos aqui o farelo do arroz, que vai trazer de volta aquilo que foi retirado do arroz integral. A maioria das pessoas come o pãozinho branco. O pãozinho branco é algo muito pobre, né? Apenas carboidratos. E nós temos aqui o farelo do trigo, que vai trazer de volta, então, para aquele pãozinho branco, os nutrientes que ele perdeu. Então, a multimistura é algo absolutamente prático para se enriquecer sopas, para se enriquecer os pratos do dia a dia, para colocar no iogurte, enfim, todos os alimentos que nós desejarmos. Para nós pais, há uma dificuldade muito grande quando nós desejamos realmente promover com os nossos filhos uma educação alimentar. Porque todo o esforço, normalmente, que nós temos em casa, para que a criança aprenda a comer coisas integrais, para que ela aprenda a tomar sucos naturais, para que ela aprenda a comer frutas, normalmente a escola desfaz tudo isso. Nós temos um convite para um evento, para uma festa que vai acontecer na escola de um dos meus filhos. E quando eu olhei os ingredientes da festa, ketchup, refrigerante, nossa, eu fiquei refletindo exatamente isso, né? Como é difícil você ensinar para os seus filhos se a escola não colaborar, né? Então, vários estados do Brasil hoje já têm dentro da escola verduras orgânicas, frutas orgânicas que são adquiridas de agricultores da agricultura familiar, que plantam na vizinhança, nas proximidades da escola. Aqui no Distrito Federal, nós temos mais de 180 pequenos agricultores que fornecendo para as escolas, para a vida deles seria uma coisa muito melhor, e para os nossos filhos, para a escola, que estão na escola pública, no caso, também seria algo extraordinário. Por quê? Porque dessa forma você fecha o circuito da comunidade e você tem como articular estratégias de saúde, para as crianças poderem sair dos alimentos artificiais, dos industrializados que não são bons para a saúde, porque a escola precisa ensinar, a educação precisa promover também os bons hábitos alimentares, porque a cabeça, o cérebro da pessoa, do educando, do aluno que está aprendendo, ela precisa de uma quantidade de minerais excepcional, ele precisa de uma quantidade boa de proteína, ele precisa de overdose de vitamina nesse período de crescimento. Imagina o seu filho ir para a escola e na hora do lanche, na hora da merenda, ela comer biscoito de farinha, que não tem nada, que não tem vitamina, que não tem mineral, e tomar um achocolatado, por exemplo, que também é algo pobre, né?
Então, o que acontece? Acaba existindo uma dificuldade, porque ao invés de termos a tranquilidade de mandar o filho para a escola pública, sabendo que lá ele teria, dentro da boa educação, né, que a gente já tem aqui, também uma boa alimentação, mas você precisa mandar merenda, precisa que ele leve a merenda na mochila. Então, isso acaba criando dificuldades. O lanche ideal para as crianças, em primeiro lugar, como eu falei anteriormente, seria a fruta. Nós temos que ter a mãe, a dona de casa, ela tem que ter essa coisa da fruta sempre presente, porque não tem mais nada mais prático, nem mais gostoso do que a fruta. E para complementar, por exemplo, nós podemos levar, isso aqui é um segredo muito legal, um pão como esse, que é aparentemente um pão comum, mas dentro dele, né, na massa desse pão, nós conseguimos colocar alguns ingredientes muito especiais. Um pão como esse, por exemplo, que é aparentemente um pão comum, feito com farinha de trigo, nós conseguimos enriquecer com gergelim, que é uma das melhores fontes de cálcio, para que as crianças tenham dentes fortes, ossos fortes. Nós temos aqui a linhaça, que ajuda também a combater a ansiedade, a depressão. Nós temos aqui a folha da mandioca, que é uma excelente fonte de vitamina A, de vitamina C. Perde-se algumas dessas vitaminas quando cozido, mas outros ingredientes são mantidos, outros nutrientes são mantidos. Então, um pão desse na merenda escolar, né, tanto para ser produzido na própria escola, e a escola ensinar os alunos a fazer coisas boas, envolver as merendeiras no processo, né, mostrando para elas que não é simplesmente dar comida para os alunos, mas é uma comida para quem está aprendendo. Um pão como esse, que tem em torno de 10, 12 ingredientes, é algo absolutamente nutritivo, gostoso. Dificilmente uma criança não gosta, né? Porque se as crianças gostam do pão branco que tem gergelim por cima, imaginam como esse que tem gergelim na massa e vários outros ingredientes especiais. Mas não pode falar para o seu filho, né? Você tem que dar para ele normalmente, aprender a fazer, oferecer para ele normalmente, e com o tempo ele vai então formando um hábito melhor. Nós temos aqui um bolinho de chocolate, que é aparentemente um bolinho de chocolate comum. Mas aqui dentro eu coloquei também a multimistura que tem farelo de arroz, farelo de trigo, folhas, sementes. Então, mesmo aquela criança que é mais chatinha, tem hábitos mais difíceis, ela não vai notar isso. Ela vai prestar atenção no chocolate, vai ver que é muito gostoso, então você vai estar mascarando um alimento bom a partir de algo comum do dia a dia. Agora também ele não é um bolo de chocolate comum, porque ele foi feito à base de cacau, o leite que foi utilizado para fazer foi o leite de soja, o açúcar utilizado foi o açúcar mascavo, que é muito mais natural, tem muito mais nutrientes, mais fibras. Ele é aparentemente igual ao comum. Nós podemos fazer todas as coisas que nós estamos acostumados a fazer no dia a dia. Bolo de chocolate, pães. Isso aqui é um suco verde feito de couve com açúcar mascavo. Fica um pouquinho escuro assim por causa do açúcar mascavo. Caldo de limão, um pouco de hortelã. Então, a gente coloca dentro das garrafas, né, justamente porque as crianças gostam mais da garrafa. E é uma didática interessante também de reciclagem, né? O suco verde ele vai renovar o sangue, ele vai ajudar para a oxigenação do corpo, para que os nutrientes cheguem melhor às células. Isso aqui é um suco de beterraba que também agrada os olhos das crianças, também feito com limão, feito com rapadura para adoçar. Então tudo isso, além de extremamente saudável, festivo, é muito bonito. Um detalhe interessante é se nós formos medir, por exemplo, o custo de 2 litros desse aqui, de suco de beterraba ou de suco verde. Eu fiz essa conta. Se você for comprar 2 litros desse de refrigerante no supermercado, vai pagar uma base de R$3 pelo produto. Esse suco aqui, os 2 litros, custou 38 centavos, o suco vermelho. E o suco verde custou 36 centavos. 2 litros.
Então você economiza em dinheiro e ganha em saúde.